Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre carreira, empreendedorismo, tecnologia e muito mais. E o convidado é o Alexandro Montanha, PhD em Inteligência Artificial e Processamento de Sinais, e atualmente também lidera o projeto Korean Valley no Brasil. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Montanha. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar participando desse podcast contigo aqui, Christian. Eu que agradeço. Pessoal, Montanha é PhD em Inteligência Artificial e Processamento de Sinais. Tem mais de 15 anos de experiência como pesquisador e docente universitário. Sua trajetória é marcada pela liderança em projetos que integram tecnologia, inovação e impacto social, visando transformar desafios globais em oportunidades sustentáveis para empresas e sociedades. Atualmente lidera o projeto Korean Valley, que é uma iniciativa que promove empreendedorismo e a tecnologia, por meio da criação de um ecossistema colaborativo inspirado no Vale do Silício. Esse projeto conecta startups, grandes empresas, universidades e investidores, com o objetivo de impulsionar a economia da inovação e desenvolver soluções tecnológicas disruptivas. Entre seus projetos de destaque está o desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes, com iniciativas que abrangem mobilidade urbana, sustentabilidade e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Um exemplo é a criação de sistemas que utilizam inteligência artificial e IoT para facilitar a locomoção e a inclusão social, promovendo um impacto positivo na qualidade de vida dessas pessoas. Alessandro, vou querer saber em detalhes daqui a pouco. Eu estou à disposição, tem bastante história para contar. Imagino, cara, imagino. Então conta, cara, para nós um pouquinho da tua carreira, como é que você começou e como é que você chegou aí aos dias atuais. Tá bom. Para mim é uma satisfação, mas ao mesmo tempo é preocupante, né? Porque o currículo vai ficando longo, quer dizer que o tempo está passando, né? Então, mas a minha trajetória toda da tecnologia ela sempre esteve associada com uma meta, um propósito, um objetivo, né? E assim, antes de chegar no final, né, aconteceu que eu também tinha algumas iniciativas de palestrar, de falar, de expor. Fui muito tempo professor universitário, né? E num desses eventos, Christian, fui convidado para participar de uma conferência de desenvolvedores de software com deficiência visual. E aí, naquele dia, eu fiquei muito impactado, porque elas não têm uma parte preciosa que nós temos, né, de enxergar o mundo, de ter essa percepção, e eles não. E o evento foi tão leve, foi tão fantástico, eles fizeram até uma piada que eu entrei por sistema de cota, porque eu era o único vidente dos palestrantes. E eu fiquei muito curioso em saber sobre como eles conseguiam desenvolver software se eles não enxergavam código. E aí eles foram me explicando o software que eles utilizavam, que lia tudo, eles memorizavam linhas e linhas, milhares de linhas de código. E nós não estamos falando de pessoas que são limitadas, pelo contrário, né? Muitos dos cargos que esses desenvolvedores ocupam até hoje são cargos assim, de segurança, em sistemas bancários, são sistemas altamente exigentes em termos de capacidade técnica. Então, não descredencia eles em nenhum tópico, nenhuma área, eles são muito bons. Entendi. E nesse dia eu fiquei muito impactado, né? E eles me disseram uma coisa importante antes de eu fechar minha palestra. Eles falaram o seguinte: Montanha, você trabalha com... Na época, hoje se fala muito em inteligência artificial, né? Mas na época eu trabalhava com processamento de imagens, né? Que é você extrair informação de uma imagem e transformar isso em dado, né? Hoje a gente vê as câmeras fazendo isso quando reconhece um veículo e a placa, né? Mas para isso acontecer, você tem um modelo matemático que tem que ser criado, tem que ser programado para você conseguir estratificar. E como eu conseguia, era minha área de atuação, até hoje minha área de atuação, né, de formação inclusive, extrair informação de imagem, e eles não tinham a imagem, né? Eles falaram assim: Montanha, você tem que ser os nossos olhos, né? E extrair informação das cidades e nos ajudar com alguns problemas. E foi aí que começou a minha dedicação em aplicar,
né, o conhecimento técnico em prol do desenvolvimento de soluções que adentram, né, nesse sistema de acessibilidade para dar entrada a pessoas que têm algum tipo de dificuldade em assimilar o mundo da forma com que a gente normalmente vê ou sente. Caramba, cara. E quando foi isso, cara? Faz uns 10 anos, pelo menos uns 10 anos, mais de 10 anos, porque foi no final da graduação, quando eu estava começando o mestrado. Então, eu já alterei o meu projeto de mestrado, né, que eu estava desenvolvendo no semáforo inteligente para atender essa demanda, e foi o tema do meu doutorado também. Para cegos? Para cegos. É meio complexo de explicar, mas dá para explicar assim de uma forma bem análoga às tecnologias mais acessíveis. Imagine o seguinte, eu tenho que identificar a pessoa que é deficiente visual no ambiente urbano, por exemplo, num cruzamento, ele tem que atravessar a rua. Né? Para você entender o quanto que é complexo isso, tenta atravessar a rua com os olhos fechados. Com os olhos abertos já é meio complicado, né? E eu tenho que garantir a segurança dessa pessoa, né? Porque ela não tem esse recurso visual. Então, nós criamos o que a gente chama de fusão de dados, né? Ou fusão de sensores. Pegar a câmera, pegar a inteligência artificial, pegar sistemas Bluetooth e trilateração de sinal, juntar tudo para eu conseguir identificar em que local que o deficiente visual está no cruzamento. Primeiro, localizar ele. Depois, a IA, diferenciar ele dos demais pedestres que estão para cruzar a via. Porque eu tenho que saber quem é quem para guiá-lo até o outro lado da rua com segurança. Sim. E aí foi o que a gente desenvolveu, esse sistema de trilateração de sinal para guiar o deficiente visual para atravessar a rua. Tá. E no efeito prático lá, o cara tá lá, já identificamos ele, como é que ele é guiado? Ele tem um app, né? Inclusive eu tive que aprender a criar essas interfaces, porque não tem a parte visual, então você tem que falar com ele, você tem que vibrar o celular, tem uma série de coisas que você tem que considerar, e o celular que guia. Então o semáforo fica olhando, né? Com todos esses recursos aí o semáforo identifica o deficiente visual, né? Ou não vidente. E aí, uma vez identificado, eu fecho o semáforo para o veículo. Fecho e garanto que não tem uma motocicleta furando o sinal, nada, porque eu fico monitorando isso ainda, mesmo com o semáforo fechado. Uma vez que eu não tenha mais nenhum tipo de movimento ali dos veículos, então eu mando uma mensagem para o deficiente visual e ainda indico a direção para ele. Falo, olha, pode ir nessa direção. Quando termina de cruzar, eu falo para ele, olha, você já está do outro lado em segurança. Então esse foi o sistema que nós criamos. E aí que envolve esse start da minha vida profissional com IoT, com inteligência artificial, né? Porque uma coisa é você desenvolver o software, mas a outra é você preparar o hardware para estar compatível com as demandas que o software vai buscar, né? Então aí eu comecei a desenvolver hardware também. Então nós desenvolvemos tanto o hardware, né, quanto o software, tanto o hardware que se conecta e se transforma em IoT, quanto o software. Entendi. E, cara, Montanha, qual que é a tua formação, cara? Você é engenheiro? Eu fiz ciência da computação na Universidade Estadual de Maringá, né? Aí fiz 2 especializações, né, antes de fazer o mestrado ali, e fiz um doutorado na Universidade de Sevilha, na Espanha. Ali que eu fiz essa proposta para o sistema de acessibilidade. Né? E esse sistema, ele está sendo utilizado em algumas cidades? Sim, como é que a gente instalou em alguns pilotos aqui na época da proposta, né, da proposição, né, fizemos os testes, tiramos os relatórios todos. Roda aqui, inclusive, aqui do lado aqui de Curitiba, aqui em Ponta Grossa, nós temos os cruzamentos com os semáforos ali. Legal. Só que os maiores clientes da empresa hoje são da Argentina. Então nós temos várias cidades na Argentina que usam dessa tecnologia. Entendi. Mas requer que o deficiente, então, baixe o aplicativo. Sim, precisa do aplicativo, né? Tá. Nós estamos agora desenvolvendo novos produtos mais acessíveis para que qualquer cidade tenha condição de implementar esses sistemas inteligentes, né? Esses mobiliários urbanos inteligentes que guiam essas pessoas dentro da cidade. Logo, logo a gente vai lançar um outro produto aí, tá no forno. Que legal. Cara, o que te levou a trabalhar com inteligência artificial, internet das coisas e essas soluções voltadas para cidades?
Olha, é interessante, porque quando eu entrei... Pensa, 15 anos atrás não se falava disso. Não. A gente falava, nossa, como é que é? O semáforo é sincronizado, já era um avanço... Era, né? verdade, um avanço verdade. gigantesco, né? Verdade. Eu lembro do dia que eu tomei a decisão de fazer esse sistema. Eu ficava até mais tarde na UEM com o meu professor, Dr. Ayrton Polidório, fantástica pessoa. Só que ele se empolgava, a gente saía 2 horas, 3 horas da manhã da universidade, né? Então, toda vez que eu voltava para casa, eu parava em alguns semáforos à noite, né? E nesse horário não tem ninguém. Eu ficava imaginando o quanto que era perigoso e por que ainda os semáforos não eram reativos, né? Então, aí eu fiz a proposta de desenvolver o software para, olha, vamos integrar nesse semáforo algo que enxergue o que está acontecendo e que fale para ele, olha, não tem ninguém aqui, você pode abrir, porque a referência visual que eu tenho agora te libera, pode ir, não fica esperando, né? E aí, Christian, eu me deparei com um problema, porque eu fiz o sistema, mas o hardware que estava nas cidades era fechado. Não tinha o que a gente chama de interoperabilidade, ou seja, de sistemas diferentes se conversarem. Isso era um problema, mas eu enxerguei isso como uma oportunidade, porque se outras empresas não ofereciam isso na época, eu deveria então adentrar a essa nova área de hardware e criar o próprio hardware para integrar essa funcionalidade. Daí que essa foi a motivação. E daí a gente começou com a proposta da empresa, justamente dando a oportunidade de outras plataformas conversarem com ela. Inclusive, nós fizemos integrações com central meteorológica, né, para saber qual que era a correlação do tempo de chuva com os semáforos, a integração com dados da internet, do tipo, a cotação do dólar influencia no tráfego. Olha só. Né? Será que se aumentar o dólar durante uma semana que a gente está vivendo aí, piora ou não, né? Então, vários outros inputs você poderia estar concatenando para verificar se isso impactava ou não. E antes, hoje a gente fala muito de inteligência artificial, mas vamos voltar na época, porque tudo é estatística e dados, né? Antes a gente tinha só programação estatística. Então a gente coletava todo esse volume de dados, fazia as correlações e aplicava, né? Você não tinha um modelo de aprendizado como nós temos hoje, tecnicamente falando, que você tem o ChatGPT, você tem essas coisas que jogam lá e vomitam o sistema pronto, mas na época não tinha. Claro. E o nosso sistema se destacou, inclusive na época, foi finalista global de inovação na FIRA Barcelona, né? Os nossos prefeitos que estão assistindo aí saem daqui para enxergar a novidade lá fora, o que tem de novo no mundo. Nós ficamos entre as 3 mais inovadoras soluções do planeta, no maior evento de referência de IoT do mundo, né? Nós levamos para lá e falamos, olha, esse semáforo de fato ele é reativo, em tempo real. Ele não depende da câmera, ele mesmo toma a decisão e fala, vou abrir aqui e vou fechar de acordo com o entendimento do que está acontecendo, né? Certo. E é por aí. Que bacana, hein, cara? Que bacana. E, bom, você estudando essas cidades inteligentes, né? Imagino que seja um campo que está avançando muito rápido, né? O que você está vendo aí fora de cidades assim, bem modernas e que tipo de solução existe por aí que a gente nem imagina? Nossa, tem muita coisa. Olha que legal. Eu tive a oportunidade, a sorte de visitar países em todos os continentes, né? E isso é um privilégio. E é um privilégio que faz com que a gente enxergue o que tem de novo lá fora e o quanto que a gente também desenvolve novidades aqui e inovação aqui no Brasil também. Tem muita inovação, muito boa aqui no Brasil. Mas o que eu vejo é que a maior novidade, a maior inovação que nós temos no mundo todo é uma desburocratização da adoção da tecnologia. Quanto mais veloz é o entendimento de como aquela tecnologia pode ser boa para a sociedade, quanto é o espaço-tempo que você entende, cria regulamentação e aplica aquilo, é a grande inovação hoje. Porque todo mundo tem acesso a IA. Todo mundo hoje tem acesso à internet e consegue inovação no mundo todo. O que difere um país do outro é a capacidade de aplicar isso na sociedade. Então eu vejo que
O que me impacta mais, voltando para o Brasil, é o quanto nós somos morosos e burocráticos para adotar a tecnologia e colocar ela em prática, né? Fora isso, se a gente falar de inovação, coisas que me impressionaram, que eu gostei muito de ter conhecido, os robozinhos da Coreia. Tem robozinhos, aqueles da rua? Das ruas, né? O que eles delivery. fazem? Robô, não da rua, os robôs das cidades, que eu digo, do atendimento, por exemplo, em restaurante, o aeroporto. Eu fiquei impactado no aeroporto de Seul, né, com os robozinhos guiando as pessoas que tinham dificuldades para chegar. Quando você fala de cidade inteligente, é tudo, né? A gente não é só o ambiente urbano, e não é fora, é dentro, é onde que você imaginar tem que ter inteligência. E quando você pensa que a gente está vivendo uma transformação muito rápida, né? Nós que somos mais recentes, né? Que a gente tem mais capacidade de entendimento, a gente às vezes patina com tanta inovação. Imagine pessoas que não tiveram esse acesso à inovação. Então, quando você inclui essa pessoa dentro do contexto de cidade inteligente e coloca um robô para guiá-la num espaço do tipo, olha, vai para tal portão, ou quer que eu carregue uma mala para você, ou você tem dúvida de fazer algum processo e aquele robozinho guiá-lo para você resolver esse processo, né? Ou ele simplesmente servi-lo, né, num restaurante, ou até demonstrar boas maneiras e boas práticas. Tudo isso é ser muito inteligente no contexto de cidade inteligente, né? Outras inovações que me impactaram foi, por exemplo, o uso de hidrogênio para drones, né? De você manter um drone 2, 3, 4 horas no ar como se fosse um satélite. Ontem, inclusive, eu vi uma matéria aqui que Curitiba vai começar essa homologação para fazer o delivery com drones aqui na cidade. É uma grande oportunidade para explorar essas novas tecnologias, né, que permitem, por exemplo, que Curitiba envie uma encomenda daqui para Ponta Grossa ou daqui para o litoral, com essas inovações que já estão prontas lá fora, mas, novamente, né, Christian, a gente precisa trazer, absorver, né, e colocar ela o mais rápido possível, enquanto ela não se torna obsoleta. Sim, né? Exato. E no que tange a esfera pública, a gente está correndo para isso? Olha, eu tenho visto que o estado do Paraná, porque eu estou muito... A gente fica acompanhando o que está acontecendo, né? O estado do Paraná tem se destacado muito nisso, né? Recentemente, eu tenho lido muito sobre o quanto a Coreia do Sul, né, transformou o país, a sociedade com a educação, né? E eu vejo o quanto que a educação do Paraná tem sido focada e trabalhada com seriedade, né? Isso tem colocado o Paraná no pódio várias vezes sobre referência de educação no país. Então eu vejo isso como um grande pilar dessa transformação que a gente precisa no poder público, de entender que a formação das crianças, dos adolescentes e até dos adultos é imprescindível para que a gente possa avançar, né? Que a gente possa enfrentar os obstáculos que todo esse aparato que já está pronto, que já está estabelecido no país, às vezes segura um pouquinho, né? Então eu vejo que esse é o aspecto principal que a gente deve estar olhando, Christian. Eu vejo que existe um movimento muito forte, muito importante de entender que a educação ela tem um papel transformador e ela realmente faz a diferença, né? Eu acho que está indo, eu vejo uma evolução. Antes, talvez a gente não enxergasse com tamanho empenho o que a gente está vendo agora. E isso, naturalmente, faz com que as outras tecnologias, as outras áreas venham mais rapidamente, porque você com o público, né, com as crianças, com toda a sociedade mais informada, né, com a capacidade intelectual melhorada, ela tende a fazer melhores escolhas. Sim. E isso naturalmente faz com que a nossa sociedade ela avance. Entendi. Né? Cara, Montanha, como é que surgiu? Você está liderando aí o projeto Korean Valley, você tem envolvimento com o GEDIM, com o Cotra. Como é que surgiu esse
tua cola aí com a Coreia antes Nós de só mais temos nada. uma hora, né? É, só. Bom, vamos lá. Depois que eu saí da academia, para fazer um link com isso tudo, depois que eu saí da academia, eu, obviamente, quis me empreender, porque eu vi a oportunidade de criar o hardware, de criar a empresa. E todo acadêmico que sai da universidade e vai empreender, ele dá uma quebrada de cara, porque ele não está acostumado com o mercado. Sim, claro. Né? É bem diferente. É bem diferente. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Né? E, obviamente, eu trilhei esse caminho, né? Bati cabeça. Só que, como bom professor que eu acredito que tenha sido, eu vi ali uma necessidade de transferir esse conhecimento que eu tive desse espaço, das cabeçadas, do que deu certo, do que deu errado, para outras pessoas que fossem pelo mesmo caminho. Né? E uma coisa que eu aprendi, principalmente nessa época que nós vivemos aí de pandemia, do boom das startups, é que nós não devemos, Cristiano, reinventar a roda. A gente não precisa reinventar a roda. Para você ser inovador, você não tem que fazer uma descoberta que ninguém descobriu ainda. Você tem que ser inovador. Você tem que encontrar uma aplicação para aquela tecnologia que realmente faça diferença. Né? E aí, de posse dessa informação, eu comecei a refletir. Poxa, onde nós podemos nos inspirar? Ou de onde nós podemos buscar apoio para que a gente tenha mais velocidade? Ou seja, onde que eu peco aqui? Né? Então, quando a gente fala de desenvolver hardware no país, é muito difícil. É muito complicado você desenvolver hardware aqui. Né? E concorrer com mercados internacionais é quase que impossível. Né? Então, diante disso e a referência que a gente tem de qualidade no Oriente, eu olhei para os países, olhei para a China, olhei para o Japão, e aí eu olhei para a Coreia. Falei, poxa, legal. Coreia tem umas coisas assim que me chamaram mais atenção na época. E, por uma coincidência, enquanto eu estava presidindo a ABINC, o Comitê de Cidades Inteligentes da ABINC, a Cotra fez uma parceria com a ABINC para eventos de cidades inteligentes. Né? E eu acredito que eu agradei muito, porque eles me chamaram 5 vezes seguidas. Me convidaram para ir para a Coreia para conhecer o LAC, que era um evento de negócio, de business deles, e eu aceitei e fui para a Coreia. Daí aí sim eu tomei Até então você não conhecia nada de Coreia? Nunca tinha ido? Não tinha ido, Cristian, não tinha ido. Não tinha conhecimento. O conhecimento da Coreia que eu tinha era um Hyundai que eu tive em 2010, 2011. Tá. Mais nada, né? Entendi. E aí quando eu fui para LAC, eu percebi que muitas das coisas que eles desenvolviam lá, a gente tinha, e até melhores aqui. Né? E havia muito hardware, muita coisa que eles tinham lá que a gente não tinha nem condição de começar o projeto aqui. E uma outra coisa que eu observei é que a quantidade de startups lá é muito grande, tinha muita startup, muita coisa começando. E quando você é startup, você tem pouco recurso, e quando você começa a dar os próximos passos, aquelas rodadas de investimento, é natural que uma startup coreana, quando olha pela janela, o horizonte que ela vê é Estados Unidos, Europa, Ásia. O Brasil está lá no final do horizonte, eles não vão nem olhar para cá. O que chega aqui é o que é massificado. Sim. E aí eu percebi que era ali o nosso link. O link de não ter que reinventar um negócio. Por isso do projeto Korean Valley. Né? De você criar um joint venture das capacidades que tanto Coreia quanto o Brasil podem ter para conquistar o mercado. Né? Aí a gente começou a maturar esse projeto, né? E buscar entender como que empresas brasileiras e coreanas poderiam trabalhar juntas para o desenvolvimento de produtos ou de empresas aqui no país. Aí que começa o Korean Valley, que é esse estudo, que é esse projeto da integração dessas startups. Entendi. E isso faz quanto tempo já que você está estudando e trabalhando com o mercado coreano? Pelo menos 2 anos. 2 anos no projeto do Korean Valley, né, que não começou com esse nome, né?
eu recebi o título da Cotra lá de Global Specialist Business da Cotra, né? Participei de vários outros eventos deles aqui no Brasil, no México, teve um LAC no México, acho que foi a primeira vez eu estive no México, e vários outros eventos, inclusive de educação na Coreia. E aí eu conheci uma fundação, uma agência, uma fundação chamada Born to Global, né? Ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia da Coreia. E nós fomos visitá-los. E eu achei muito interessante porque é um reduto que impulsiona as startups, as soluções para fora da Coreia. Então é parecido com a nossa Apex, né, da vida, mas eu gostei muito daquele sistema, né? E isso veio de encontro, casou com aquilo que a gente estava buscando aqui, né? Bom, tem uma empresa coreana que quer vir para o Brasil, né? E brasileiros que podem fazer um joint venture para ganhar o mercado nacional, né? Então, aí que começou, faz uns 2 anos, Christian, mas a gente já tem aí grandes marcas, grandes nomes aí de empresas coreanas que já estão interessadas, inclusive até cidades interessadas no projeto, criando incubadora já especializada nesse tipo de integração internacional de startups. Pô, aproveita e conta mais sobre isso, cara. Como é que tá o projeto, que estágio que ele tá? Olha, esse ano de 2025 vai ser o arranque até então a gente organizou todo ele, está envolvendo tanto membros do governo coreano, entidades, agências do governo coreano, né? E também do estado do Paraná, né? O Invest Paraná vai ser inclusive o Jean Carlos esteve aqui, né? O Invest Paraná é apoiador desse projeto e orquestrador do projeto Korean Valley, né? Então, quando você pensa em trazer, por exemplo, uma solução para o Brasil que pode gerar pesquisa científica, né, tem que envolver as secretarias ou as universidades, né? Quem que entende, né, e quem que pode direcionar, quem pode orquestrar tudo isso é a Invest Paraná, né? Então a Invest Paraná está parceira desse projeto, e o GDIN, que é a antiga Born to Global, que é Global Digital Network, Global Digital Innovation Network, perdão, ela é cofundadora do projeto Korean Valley, né? E eu estou dando muita ênfase nisso, Christian, porque em todos os eventos que eu participei na Coreia e fora, nós vemos que os países latinos estão avançando e o Brasil não tinha uma representatividade, né? E o Brasil é do tamanho de um continente. Nós temos diversas oportunidades, tanto para as empresas coreanas quanto para as empresas brasileiras. Eu vou dar um exemplo, né, desse drone a hidrogênio, que é uma empresa grande coreana que já avançou, vai estar dentro do Korean Valley, e uma empresa brasileira está interessada em desenvolver um drone que usa a tecnologia de hidrogênio deles. Então aí vai criar uma nova empresa aqui no Brasil que vai usar a tecnologia coreana para inspeção de linhas de transmissão. Porque um drone convencional ele tem lá seus 15 minutos de autonomia. Então você tem é muito limitado para você subir um drone e olhar as linhas de transmissão de um lado e para o outro. Você imagina aí um circuito de 1.500 quilômetros. Quase que impossível. Ou você faz de helicóptero ou faz com um drone, né? Então, assim, você já tem uma tecnologia lá fora, mas não tem um parceiro aqui. Daí tem o parceiro que tem o negócio, mas não tem o produto. Então você junta os dois e nesse meio vai certamente gerar pesquisa acadêmica, pesquisa científica, né? Patentes, publicações, que é muito importante para a nossa sociedade, né? É muito importante para todos, né? O desenvolvimento disso. Então nós estamos nesse andamento aí do Korean Valley. O ano que vem, certamente, em 2025 já está aí, né? Daqui uns meses. Pois já está aí, cara. Já está aí. A gente vai decolar com um anúncio, inclusive, né? A inauguração do Korean Valley no estado do Paraná. Vai ser aonde? Já tem... Ainda não está definido, mas eu me comprometo a compartilhar a informação assim que for publicado, compartilho aqui com você. Tá bom, ótimo. Estamos aí na torcida
E aguardando, ansioso, né? Importante pra caramba. O que você imagina, cara, que um projeto como esse teria de alterado impacto aí no estado do Paraná, no Brasil? Nós fizemos algumas projeções, né, de acordo com as startups, nível de maturidade, também oportunidades que as tecnologias coreanas podem trazer para o estado do Paraná. Temos aí um impacto de centenas de milhares de dólares no mercado só do estado do Paraná, né, porque são diversas, pelo menos 50 startups nós estamos prevendo em trazer da Coreia do Sul para o ano que vem dentro do projeto Korean Valley. Então, é um mercado gigantesco, né? E um outro aspecto muito importante, Christian, que a gente tem que observar é o seguinte. Quando a gente fala de startup, a gente lembra do Vale da Morte. De 200, 100 startups, quantas conseguem chegar no final, né? E não é só a quantidade que ficou, mas a frustração que você gera é uma cadeia que ela degrada a capacidade de você inventar novas coisas, né? Essa frustração ela é um veneno para você desenvolver inovação, né? E aí, quando você faz um joint venture, você traz uma solução que ela já tem um nível de maturidade, que ela já está rodando lá fora, mas para rodar no Brasil tem a tropicalização, as homologações, né? O gaúcho vendendo para o nordestino, né? O marketing interno, enfim, todo esse contexto ele tem que ser criado, né? Isso o brasileiro sabe muito bem, né? O brasileiro sabe onde que vai vender, a demanda, ele conhece bem o mercado e conhece a tecnologia. Se vem tudo isso praticamente mastigado, ou seja, junta com a necessidade do mercado, essa linha do Vale da Morte, ela acaba. Então isso traz para a gente um alívio, a gente começa a respirar de novo e pensar numa outra forma de ser inovador, né? De escalar as coisas mais maduras. Entendi. Cara, como é que você está vendo o futuro das cidades, cara? Com tanto avanço, é tudo tão rápido, né? Olha, eu vejo da seguinte maneira. A população está cada vez mais informada, o ChatGPT vai responder muita coisa, né? Então eles vão cobrar mais, né? Então os gestores públicos eles vão ter que se empenhar muito e entregar muita coisa para que a população, para que o eleitor ele consiga enxergar o valor, e tem que ser no resultado, né? Sobre a adoção de inovação tecnológica, isso é fato, a gente consegue enxergar o quanto que isso está acontecendo cada vez mais rápido. Sim. Eu vejo que grandes centros, cidades que estão com os seus gestores mais alinhados com a inovação tecnológica, com esse tipo de investimento, elas tendem a ficar em pé de igualdade com qualquer outro centro no mundo. Não é à toa que Curitiba é reconhecida lá fora, né, como cidade inovadora, como a cidade mais inteligente, né? Ela de fato é. Né? Ela de fato reúne todas as características para torná-la tão inteligente quanto diversas outras cidades, né? O que vai acontecer é que essa régua vai subir, né? E além da régua subir, as pessoas também vão começar a observar. Né? Olha, então a cidade é mais inteligente. Bom, mas aqui tem um esgoto aqui tem não sei o quê, né? Então as pessoas, com base nesse título que foi emprestada para a cidade, ela passa a cobrar mais. Então eu vejo que a gente vai ter uma velocidade maior de adoção de inovação e certamente a gente vai andar a passos largos para equiparar a qualidade de vida com outros grandes centros que são reconhecidos. Isso é natural. E eu vejo que a exemplo da notícia de ontem, né, do drone fazendo entrega aqui na cidade, eu vejo que realmente a gente entrou num outro momento, num momento onde a inovação ela está sendo explorada para trazer algum tipo de benefício e ela vai ser explorada de diversas maneiras, né, tanto pelo poder público, políticos, pessoas, empresários, né? E esse ecossistema tende a se fortalecer. Por isso que é importante ter projetos como o Korean Valley. A gente precisa andar de forma estruturada, veloz e sólido. Entendi. E nesse projeto vai ter algum tipo de participação direta ou patrocínio, etc. e tal, do sei lá, Ministério do Comércio Exterior
da Coreia, do Brasil? Como é que está isso? Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que cada projeto vai ter uma característica em específico. Né? Então, tem soluções que podem ir para a saúde e podem beneficiar milhares de pessoas, e aí você pode ter um envolvimento, por exemplo, de um banco, de um BID da vida para fazer um investimento para desenvolver um laboratório. Então, eu acho que cada uma dessas soluções e dessas oportunidades podem ter e devem ter características diferentes. Vejo que pode ter, às vezes pode ter envolvimento somente da área privada, depois pública, às vezes internacional, né? Investimentos internacionais aqui no Brasil, porque a partir do momento que você começa a criar um projeto dessa magnitude, imagine isso, é um joint venture intercontinental de startups. Né? Isso certamente vai chamar a atenção não só do país todo, mas fora do país também. Né? Então, a partir do momento que você tem toda essa capacidade intelectual, de tecnologia lá da Ásia, trabalhando em conjunto para aplicar aqui no país, muda um pouco a história. Você não está fazendo mais um soft landing, né? Você está integralizando aquela tecnologia. Né? E eu vejo outros movimentos que vão agregar mais valor ainda nessa rede, nesse projeto, que são naturais. Né? Todo mundo aqui que está ouvindo a gente, está vendo a gente, em algum momento já assistiu algum Netflix. Sim, né? Com certeza. Uhum. E não tem como você abrir o Netflix e não ter um dorama. Né? Não tem como. Eu fiquei viciado em dorama. Eu pensei, não vou assistir, pronto. Agora já sei um monte de título lá. Né? E agora, o que está acontecendo? Né? Esses doramas estão vindo para a rede aberta, né? Rede de TV aberta. Né? Shows K-pops que estão ganhando o mundo todo. Isso naturalmente faz com que as pessoas se identifiquem e se aproximem mais da cultura coreana, e eu fico muito feliz por isso, porque ambos os países têm muito a ganhar. Entendi. Bom, você que está estudando tanto aí as relações entre os dois países, já tem um comércio internacional representativo, né? Claro, mas você então enxerga um potencial enorme. Eu acho que a gente está... nos próximos anos aí. Está só na ponta do iceberg. Só na ponta do iceberg. Eu acredito que... Acredito não, eu sei. Né? Ainda não podemos revelar porque está em andamento. Mas existem empresas de áreas que são estratégicas para a economia do Brasil e que a gente ainda tem pouco ou uma representatividade ínfima no mercado nacional e internacional, que estão para vir para cá. Né? E isso tende a mudar, guinar áreas, eixos econômicos que a gente ainda não explora. E, cara, como é que a Coreia se destaca nessa parte aí de startups? Tem muito unicórnio lá? Como é que é esse mercado? Foi lá que eu ouvi a primeira vez a expressão decacórnio. Né? Tem bastante unicórnio. Eu visitei várias empresas de tecnologia, muitas delas... E eu sou da área de inovação, hein, Christian? Eu entrei em alguns escritórios que eu fiquei realmente impressionado, não só com a inovação em si, mas com o ambiente de desenvolvimento, né? Com a estrutura das empresas, enfim, os métodos aplicados. E uma outra coisa que nós temos que aprender com os coreanos, que são as publicações, as certificações. Se você pega qualquer apresentação de um produto coreano, pelo menos de todos que eu peguei até hoje, no final da apresentação tem as suas certificações, suas patentes, artigo publicado, olha, concorreu à premiação do CES, foi o mais inovador. Então, assim, esse expoente nós exploramos muito pouco. Nós estamos começando a explorar mais agora, mas praticamente comum, isso é o normal, e é o normal que a gente tem que adotar aqui também. Outra coisa que me impactou lá, quantidade de livros, né, que uma criança tem que ler, até 500 livros. Eu nem vou falar quantos livros que eu li na minha vida toda para não ficar envergonhado. Exato. Nossa, né? Então, assim, a formação, a educação é algo que eles levam muito a sério. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muito que contribuir com a cultura coreana, e a gente tem muito mercado para se explorar aqui no Brasil. Né? A gente pode atender muita gente com essas empresas. Muito legal, hein? Muito legal.
E, cara, deixa aí, aproveitar que você trouxe um presente aqui, fala um pouco disso. Cara, Deixa uma sugestão de livros e podcast e já fala desse aqui também, ó. vamos lá, diga meu nome. Olha, eu fiquei impressionado. quiser Eu folhear, conheci a Vânia Calçavara, ela era da incubadora tecnológica de Maringá por mais de 20 anos, tá? Tá. Se eu errar, depois ela corrige nos comentários lá. Por tá? favor, hein, Vânia? É uma pessoa fantástica, uma referência pra gente de competência. E a gente estava conversando, eu falei, olha, eu tô visitando a Coreia, tô vendo algumas coisas legais de lá, uns equipamentos para deficiente visual, e tem um pessoal também de cosmético, e falando tudo isso para ela, e ela começou a olhar para mim e nem piscava. Eu falei, Vânia, tá tudo bem com você? Eu falei assim, não, é que eu tô escrevendo um livro. Eu falei, que livro? É um romance que envolve uma parte brasileira e uma parte coreana. Nossa, E aí ela cara. faz uma imersão na Coreia. Ela fez um resgate da cultura coreana que todo mundo tem que ler esse livro. Merece uma série. Espetáculo, hein, cara? Merece uma série. E isso me deixou bem impactado pela coincidência. Sim. Porque qual que é a quantidade de coreanos que tem hoje no Paraná, Christian? A comunidade, mais ou menos? No máximo uns 3 mil. Máximo uns 3 mil. Máximo. Qual que é a probabilidade de eu conversar com uma pessoa, né, que ela não tem traço oriental nenhum, ela não é da... E ela tá se inspirando nisso. Antes mesmo, eu não sabia nem que era dorama, tá? E ela falar disso, eu fiquei impactado. E eu trouxe esse aqui de presente para ti, Olha tá? aqui. O Diga Meu Nome, e vale a pena. Um outro livro que eu também vou indicar é No Spice. No Spice. Esse é do... Não estou puxando saco, não. Esse é do meu irmão. Mas ele fez uma trajetória muito parecida comigo. Né? E ele viajou na Ásia, foi para a Índia, foi para vários lugares. E ele ele conta essa história, mas ele conta... ele traz na história o aspecto paranaense, né? Como um paranaense, né, um pé vermelho, teve a experiência em outros países, na Ásia e tudo mais, falando da parte tanto de trabalho, que foi a motivação dele ter ido para lá, e o que isso trouxe de bagagem. Né? Então, assim, é um outro livro que eu gostaria de indicar, né? Já que a gente está falando aqui dessa experiência de ir para a Ásia, Claro. né, e falar da Coreia, trouxe 2 títulos para a gente poder explorar aí, que eu acho que vale a pena. Bacana, cara. Pô, fiquei com uma outra dúvida aqui, Montanha. Vamos lá. Você atua aí no mercado de tecnologia, notadamente as coisas acontecem muito rápido. Aqui no Brasil, a gente percebe que muitas vezes a inovação, infelizmente, ela não está próximo da universidade, onde deveria estar, né? Em cursos de mestrado e doutorado, pesquisas acadêmicas que depois vão desenvolver novos produtos ou soluções. Como que é isso no mercado de tecnologia ainda? Porque você, enfim, você tem toda a tua formação, é mestre, é doutor, etc e tal, mas como é que está essa distância entre, né, o que é produzido ali cientificamente versus o mercado? Isso é muito bom falar disso, Cris, porque assim, quando você está dentro do ambiente universitário, você tem uma visão. Quando você sai, você tem uma outra visão. E quem nunca esteve tem uma visão completamente diferente. Né? E eu acho que cada espaço desse tem o seu momento da vida da pessoa, que não é contado. Né? Então, quando o acadêmico está dentro desse contexto de aprender e de fazer publicação, ele não tem vivência, né, para transformar aquilo num produto. Ele não tem essa experiência. Ele está inovando. Né? Talvez o professor dele tenha alguma experiência, mas a maioria dos professores ele tem experiência acadêmica e científica também. O que é muito importante, porque é ali que surgem as inovações. Né? De fato, aquelas prodígias. Né? Aqui no mercado você tem inovação pela aplicação, porque você precisa inovar. E aí o que faltava, eu estou vendo uma mudança nesse cenário. O que faltava era uma orquestração. Orquestração olha, nós temos essa demanda no mercado, nós temos aqui o governo com fundos para fazer investimento, então a gente aproxima a empresa das universidades,
para desenvolver novos produtos. E a gente está vendo isso agora aqui no estado do Paraná, tem incubadoras dentro das universidades. Né? E isso é um movimento muito bom, porque é difícil para um acadêmico sair hoje e pegar um emprego ou abrir a sua empresa. É muito difícil. Concorrência é muito grande. Né? Nós temos vários advogados, não é piada, tem vários advogados trabalhando como garçom. Né? Tem pessoal que da área de tecnologia de inovação, se ele não se reinventar agora, ele vai perder o posto de trabalho dele. Né? Imagine você ainda no banco da academia olhar para esse cenário todo, né? Totalmente globalizado, com uma concorrência enorme, com um trilhão de patentes já registradas. Né? É complexo. Então, esse aspecto, né? Eu acho que a SET está fazendo isso aqui no estado do Paraná, que é a Secretaria de Inovação, mais no escopo de universidade, é fundamental. Ela traz, então, a inovação pela aplicação na universidade, e a universidade já está com incubadoras ali e jogando isso para o mercado. Isso é muito bom porque o acadêmico ele pode sair dali não com emprego, ele pode sair sócio de um negócio. De um negócio. Né? Eu tive esse perfil de empreender, mas eu acho que é por conta de uma característica da minha família, né? de eu dedicar parte do tempo em transformar isso em negócio. Não, mas a maioria dos universitários, eles entram para a carreira universitária e vou cumprir aquilo, porque o meu papel agora é fazer a faculdade, terminar a faculdade, depois eu vejo no que isso aqui pode me ajudar, o diploma, o certificado pode me ajudar na vida profissional. E não é mais assim. Não dá para perder esse tempo. Né? Você já tem que aprender pensando em onde você vai aplicar esse conhecimento. Né? E eu estive conversando com o secretário Aldo recentemente, e ele me contou de uma inovação, né, relacionada com hidrogênio surgido numa faculdade, numa universidade. Né? E vai ganhar o mundo, vai virar um unicórnio. Né? Porque é o momento. Então, é essa associação da pesquisa com empresas, mas aí o governo orquestrando, as secretarias orquestrando, falou, precisa de recurso, vamos trazer, vamos criar plataformas. Aqui no estado do Paraná tem plataforma, né? Então, uma plataforma onde você pega um professor que tem uma certa competência aqui de Curitiba e linka com outro professor lá de Londrina, outro lá de Maringá, outro lá de Pato Branco. E aí, você não só motivou, mas você também não centralizou recurso nem conhecimento numa determinada região. Né? Então, esse movimento todo, Cristiano, eu vejo que ele é muito benéfico. Né? E é por isso que o Korean Valley também ele entra nesse escopo, né? De trazer a aproximação de universidades coreanas com universidades brasileiras. Né? Já existem vários programas, né, que a gente já conhece, muitos programas já foram feitos de mandar aluno para fora e vice-versa, mas agora a gente está trazendo, de fato, já conversando com universidades coreanas para fazer essa integração em pesquisa e formação de mão de obra especializada em áreas que a gente pode estar criando oportunidade de negócio aqui no Paraná nos próximos meses. Muito legal, Alessandro. Parabéns, cara, pelo histórico e parabéns pelo projeto. Desejo aí muita sorte e muito sucesso. Tenho certeza que vai fazer a diferença. Show de bola. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Muito obrigado, até o próximo.